Estamos no 16º CEBESP, ao vivo, gravando o podcast E Por Falar em Educação, que é um podcast da 5ª temporada da ABMS. Então é um prazer estar com grandes especialistas. Vamos falar da internacionalização das IES privadas, por onde começar, que é um grande desafio de nós gestores, mantenedores da educação privada, em fazer com que o trabalho da internacionalização aconteça de fato, né? E a internacionalização, ela propõe uma mobilidade estudantil e docente no contexto da cooperação internacional, com compromisso com a excelência acadêmica e o intercâmbio de conhecimentos. Também garante o alto nível educacional de uma instituição de educação ao promover a formação de cidadãos globais. Nesse contexto, que estratégias, programas e políticas educacionais existem hoje para fomentar a internacionalização nas instituições de educação superior, estamos cada vez mais com esse grande desafio e nos perguntando em como fazer, em como começar, em como levar as instituições para a internacionalização de fato. Bom, para a gente conversar sobre esse tema tão relevante, tão atual para as instituições de ensino privadas brasileiras, tenho aqui grandes especialistas, 3 especialistas com diferentes propostas e conhecimentos do trabalho que realizam e das suas especialidades e que vão nos ajudar a entender um pouco melhor esse contexto e com certeza tenho certeza que será um podcast que vai estar sempre retornando para os nossos gestores e mantenedores e associados da BMS, para que a gente possa ouvir novamente, entender, contextualizar e colocar na prática. Acho que a grande questão desse podcast é essa, a gente colocar realmente na prática o que os senhores desenvolvem e realizam no trabalho de vocês. Temos aqui, então, o professor Rui Vicente Oppermann, que é diretor de Relações Internacionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior da CAPES. Uma grande honra, professor Rui, tê-lo aqui hoje conosco. Professora Kelly Tavares, que é chefe de educação para a América Latina e o Caribe, do governo britânico. É uma honra tê-la aqui, muito obrigada pela presença. E ao professor Antônio Manuel de Almeida Dias, presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, a APESP de Portugal, né? Uma grande associação. A gente tem feito um trabalho muito relevante e cada vez mais próximo de Portugal. Então é uma honra também, professor Antônio, tê-lo aqui conosco. Quero dar boas-vindas. Fiquem à vontade para dar boas-vindas aos nossos ouvintes também, por favor. Bom, primeiramente, gostaria de dizer da minha honra de estar participando desse podcast com os colegas aqui, o Antônio, a Kelly, contigo, né? Acho que é uma oportunidade muito importante de disseminar um tema que para nós é um tema essencial à educação superior, que é a internacionalização. Sou um fã de podcasts, acho que ela é uma estratégia importante e tenho certeza que nós estaremos aqui enviando mensagens importantes sobre esse assunto, um assunto que nos ocupa e que nos preocupa ao mesmo tempo. Maravilha. Professora Kelly? Bom, queria agradecer o convite para estar nesse podcast. Eu sou fã dos podcasts de vocês, eu escuto várias, já escutei vários. E é uma honra estar aqui com o professor Antônio, o professor Rui, e representar o governo britânico, né, o time de educação, e porque a gente faz um trabalho muito bacana aqui no Brasil, no sentido de trabalhar com as instituições de ensino superior brasileiras, tentando cada vez mais ajudá-las com a internacionalização. Então, espero que esse podcast seja de muito proveito para os associados da BMS e que a gente possa contribuir nessa jornada deles. Pois, da minha parte, também quero agradecer o convite para estar presente com um grupo de especialistas. É uma honra para mim e espero dar algum contributo para este podcast e que de facto seja útil para todos os associados e não só. Penso que isto depois será aberto a outro tipo de ouvintes. Estou aqui disponível para ajudar neste momento que eu penso vai ser interessante. O tema é interessantíssimo. Muito bom, maravilha, vamos começar mesmo. E a gente, a BMS, ela tem feito ações, né? Nós temos
a iniciativa da ABMS Internacional. Então, estivemos em Portugal no ano de 2022, né? Logo depois da pandemia. Foi uma maravilha de viagem, incrível. E iremos esse ano de 2024 para a Inglaterra, para conhecer as principais instituições de Londres, principalmente, e eu tenho certeza também que vai ser tão bom quanto, e eu acho que a gente vai cada vez mais trazendo bagagem para os dirigentes brasileiros, e eu acho que o que a gente mais quer é aproximar, né? Como fazer e aproximar os países e as referências educacionais de cada país para trazer para o Brasil, e a gente também levar da mesma forma. Bom, vamos começar então, gostaria de começar com o professor Rui, por favor. Como que a CAPES ela atua para facilitar e fomentar a internacionalização nas instituições de ensino, principalmente as particulares, professor Rui, que é um desafio para nós, e que programas eles estão disponíveis hoje na CAPES para as instituições? Bom, a CAPES é uma agência que trabalha com a pós-graduação sensu estrito, isto é, mestrados e doutorados, para toda a rede de educação superior do país, né? Tanto a pública quanto a particular. Isso significa que a nossa preocupação ela tem que estar, primeiramente, norteada por uma política que, no caso da internacionalização, é uma política de internacionalização, que como base fundamental é a de que não existe a possibilidade de programas de pós-graduação melhorarem a sua qualidade, a sua excelência, se eles não tiverem uma base de internacionalização bem sólida. Portanto, para nós, a política de internacionalização é uma política de elevação da qualidade da educação superior e particularmente da pós-graduação. Isso está aí colocado, independente de ser programas públicos ou particulares, nós queremos que eles tenham essa oportunidade. Entendemos que, para tal, é preciso que a instituição que está participando dos programas de pós-graduação da CAPES tenha um plano estratégico de internacionalização. Não dá para pensar na internacionalização baseada num professor que foi para o exterior e que tem relações lá fora. Há necessidade de uma institucionalização dessa internacionalização e, a partir daí, buscar, né, os elementos que permitam, tanto do ponto de vista orçamentário, como sob o ponto de vista de cooperação internacional, essa capacitação, essa troca de experiências entre instituições brasileiras e estrangeiras. No que se refere à questão orçamentária, a CAPES tem fomento, sim, que está aí direcionado no geral, mas também direcionado particularmente para os programas particulares. Eu mostrei essa questão em várias instâncias, estou aqui colocando de que aproximadamente 17% dos programas do Sistema Nacional de Pós-Graduação estão em instituições particulares. E 17% das nossas bolsas são distribuídas dentro desse programa. Eu acho pouco, tanto uma coisa como a outra, não? E acho que aí está uma oportunidade para o sistema particular de melhorar a sua performance em termos de qualidade dentro do Brasil, investindo na pós-graduação, investindo na internacionalização. Maravilha. A gente tem alguns desafios, né, professor Rui? Eu acho que o primeiro desafio talvez seja essa questão do preconceito, vamos dizer assim, de que a gente não acha que a CAPES possa ser o lugar da gente buscar essas referências, né? No que tange, assim, a CAPES é a referência dos mestrados e doutorados da pesquisa do Brasil, com excelência, obviamente, mas fica distante das instituições particulares, né? Eu acho que o que o senhor está colocando aqui é algo que a gente pode, sim, buscar, principalmente a informação, para encontrar meios dentro da CAPES para nos ajudar com a internacionalização, né? Perfeito. Se a gente pegar o PRINT, que é o programa de internacionalização maior que nós temos, né, são 36 universidades, das quais a maioria são federais, 30 são federais. Portanto, apenas 6 são da área particular. Isso mostra exatamente de que aí está um desafio. A questão toda é que
a avaliação que a CAPES faz para fazer o credenciamento de programas de pós-graduação é uma avaliação bastante restritiva. E ela precisa ser assim porque precisa se estabelecer parâmetros internacionais de qualidade comparáveis entre diferentes instituições brasileiras e estrangeiras. E para chegar a esses parâmetros, eu entendo, há necessidade de investimento. E esse investimento, ele está ofertado para a rede de educação superior no país, tanto pública como particular. Mas eu diria também, eu acho que aí está um desafio que as particulares têm mais facilmente acesso do que as públicas, que é buscar as parcerias internacionais no financiamento. Aqui está a Kelly, que é uma das oportunidades, mas não é a única. Existem várias oportunidades em instituições internacionais, eu vou mencionar aqui o próprio Banco Mundial, eu posso mencionar a própria União Europeia como um todo, que são oportunidades que pode-se fazer para buscar o fomento à pós-graduação, claro, sempre vinculada à pesquisa, porque não existe pós-graduação sem pesquisa, e nesse sentido as duas coisas caminham junto. Então, eu sim acho que é possível ampliar ainda mais o investimento se formos procurar essas diferentes oportunidades. E dentro do governo brasileiro, aquelas que estão aí colocadas, que demandam exatamente que a instituição proponente tenha uma proposta de qualidade minimamente aceitável para ela ser credenciada. Perfeito. Aproveitando, então, como o senhor mesmo mencionou, a Kelly, eu queria, então, perguntar, né, o que existe, como as instituições podem aproveitar os programas de cooperação com as universidades ou programas existentes britânicos? Bom, tem vários tipos de programas, né? Mas no trabalho que a gente faz aqui, o time de educação no Brasil, a gente vê que a melhor maneira de uma universidade brasileira talvez começar nessa jornada é olhar para dentro, né? Entender quais são os seus objetivos, quais as áreas de conhecimento que eles querem explorar. E a partir disso, procurar isso em parceria, seja com o Reino Unido, seja com Portugal, porque cada programa tem objetivos diferentes, né? Então, por exemplo, o programa que eu mencionei anteriormente, né, aqui no Congresso, foi sobre a parceria da Universidade de Birmingham com a Amazon Face, né, que é um programa super bacana que foi criado especificamente para resolver tentar ajudar a resolver o problema, né, da deflorestação da Amazônia, né? Então, eu acho que o time, né, nossa, aqui no Brasil, o meu time, a gente pode ajudar as instituições brasileiras a procurar esses programas, porque muitos dos programas, na verdade, eles moram dentro das universidades britânicas, que querem fomentar parcerias com universidades brasileiras ou do resto da América Latina. Então, não é um programa, por exemplo, do Reino Unido em si, mas dentro das universidades, elas estão procurando essas parcerias e tem esses programas e investimento para ser feito. Então, o meu conselho seria começar a olhar para dentro, ver quais tipos de objetivos que você tem e procurar programas e universidades estrangeiras que têm os mesmos propósitos para poder explorar esses programas e essas possibilidades, porque às vezes a informação não está centralizada. Então tem esse trabalho de procurar um a um. O que a Universidade de Birmingham está fazendo? O que a Universidade de Portsmouth está fazendo, né? O que elas estão fazendo? Quais são os programas existentes? A gente tem que trabalhar, procurar um pouquinho. De novo, mas a gente consegue ajudar tentando facilitar essas parcerias e essas informações. Eu acredito também, como você bem colocou, na questão das instituições vocacionais, né? Também. Por áreas.
Então, instituições que são mais voltadas para a área da saúde, com instituições mais da área da saúde dos países, né? No caso da Inglaterra, né? Ou na área do direito. Então, também olhar para essas questões. Às vezes a gente representa instituições pequenas ou menores que estão no interior do Brasil, ou outras que são maiores, que têm uma capilaridade maior, com professores também que você pode buscar essas parcerias até com pós-doutorados e etc. Então, eu acho que é por aí as pessoas entenderem, né, as instituições, os mantenedores entenderem esse lado. Porque tem algumas questões que eu acho que são importantes. Tem um desafio aqui, né, muito importante no Brasil, e a gente é um país supercontinental, que é inclusive a própria língua, né? Sim. Então, eu acho que o inglês, a língua inglesa, é um desafio para a gente, ainda mais para as instituições dos interiores, né, diferente um pouco de grandes centros. Você acha que isso é uma complicação que nós temos? É uma barreira importantíssima. Porque o que acontece, né? As universidades acabam refletindo a realidade brasileira. Né? A gente sabe, pesquisa do British Council indica que menos de 5% da população brasileira tem algum nível de proficiência em inglês. Não estou falando de nível avançado, né? Algum nível de inglês. Então, isso diminui muito, né, o acesso à internacionalização. Mas eu gosto de dizer que é um problema que eu gosto de ajudar, né? Porque o problema de língua, dentro de uma universidade brasileira, uma instituição, né, de educação superior, a gente consegue resolver, porque já estamos ali no ambiente de educação, de aprendizado, né? Então, o que eu gosto de sugerir é que as universidades brasileiras instituem dentro delas programas de inglês, né? Os programas, as parcerias mais fáceis de serem montadas são aquelas universidades que têm inglês dentro do campus, né? E que não só os estudantes têm um nível de inglês bacana, mas também os professores, porque tem que ter os dois, né? E as mais bem-sucedidas vão além de um programa de inglês adicional. Elas incluem inglês na grade. No currículo. Porque você precisa de inglês para estudar fora, provavelmente. Mas você também precisa do inglês para arranjar um emprego, né? Por que não incluir o inglês dentro do currículo para que a gente possa facilitar esse acesso à internacionalização dos estudantes, mas também ajudá-los na sua trajetória de carreira, né? Perfeito. Professor Rui? Eu tenho 2 comentários em cima de uma causa. A causa realmente, nós temos uma deficiência na educação básica com relação à língua. Eu vou falar o inglês porque é a língua franca, né? Embora o francês, o espanhol, e principalmente o espanhol, sejam línguas também importantes para nós. Mas, basicamente, tem essa dificuldade com a educação básica. O Ministério da Educação, ele está preocupado com essa questão e está buscando uma proposta que faça com que seja ofertada o ensino do inglês na educação básica de forma mais competente do que está sendo feito até agora. A partir de alguns institutos, do próprio uso das universidades como elemento capaz de auxiliar nessa questão. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer, nós vivemos hoje no mundo da internet. E aí nós temos a possibilidade de aprendizado das línguas através da rede, né? Da rede internacional, da internet. Eu acho que os meus filhos e os meus netos hoje dialogam muito mais através da internet do que fora da internet. Aliás, é uma dificuldade fazê-los conversar fora do computador. E aí, essa questão de aprender uma língua através de programas que ensinam a língua, eu não vou mencionar nenhum, mas existem vários, inclusive alguns gratuitos, né, que permitem que você aprenda inglês, né? E a terceira e última observação é assim, os jovens, eles já têm um nível de exposição à língua inglesa que nós, na minha geração e outras, nunca tivemos, né? Então, o aprendizado também pela afetividade é muito importante. Isso é, você vai lá para fora, arruma um crush e logo aprende a língua, né? E dá um match. É isso, dá um match, exatamente. Maravilhoso. Bom, mas aproveitando isso, aí eu vou para nosso país irmão,
um país tão importante para o Brasil, que é Portugal. Eu acho que a gente tem, então, até boas oportunidades. Obviamente que o inglês e o espanhol, como você bem colocou, professor Rui, é fundamental para todos nós, né? Acho que do mundo. O mundo globalizado precisa das línguas. Mas, começando também por uma facilidade pela nossa língua, né? Professor Antônio, eu queria aproveitar e que você falasse um pouquinho dessa questão, dessa boa relação Brasil-Portugal, para que a gente possa promover essa cooperação e essa parceria internacional entre o Brasil, as instituições brasileiras com as instituições portuguesas. Muito bem. Vou já falar da questão da língua, já que é esse o desafio que parece que a Débora está a lançar, que é uma das coisas que nos une. E dizer que nós também estamos a incluir em todos os planos de estudos o inglês, mas não com o objetivo de essa se tornar a língua importante na formação das pessoas, mas como um instrumento útil para aprender e eventualmente trabalhar em mercados diferentes. Naturalmente que nós temos mais apetência do ponto de vista linguístico em falar no mundo lusófono, que tem uma dimensão muito interessante. Estamos com países com um nível de crescimento, uma taxa de crescimento impressionante. Não podemos esquecer que, por exemplo, um país como Angola, que tem 38 milhões de habitantes, no fim do século estima-se ter 170 milhões. Portanto, estamos a falar de países com taxas de crescimento elevadíssimas, carenciados, do ponto de vista de apoio na formação. Portanto, e muito mais, por exemplo, numa área como a minha, sou médico, sou professor de medicina e garanto-lhe que não é possível esquecer a língua materna quando se ensina saúde, porque os estudantes têm que treinar com a população residente. E por isso, seguramente que não vão falar com a população nos hospitais em inglês, têm que falar em português neste caso. Daí nós, que já captamos muitos alunos do estrangeiro, porque a saúde, o ensino da saúde em Portugal é reconhecido, bastante reconhecido no estrangeiro. Olha, o prémio da melhor enfermeira em Inglaterra nos últimos anos, pelo menos em 3 anos, foram alunas nossas portuguesas que ganharam o prémio, porque há aquele espírito imigrante que o português tem de poder, e pelo mundo. O território é pequeno, também somos poucos, mas vamos pelo mundo. Portanto, a questão da língua tem que ser vista com algum cuidado, porque há setores onde aqui invertemos as coisas. Os nossos alunos que estão a estudar em Portugal saúde aprendem português desde o primeiro ano, para poderem, no seu 4º, 5º e 6º ano, poderem ir para os hospitais, para os centros de saúde e falar com os utentes, falar com os doentes, e não é com o tradutor, portanto, que é fundamental. Mas isso não implica que a gente não ensine, que o inglês não seja uma disciplina obrigatória. Precisamente é uma porta aberta que fica para aqueles que querem depois de ir trabalhar. E mais a mais, a oportunidade, se tiverem professores de outras nacionalidades, que hoje através das novas tecnologias é muito fácil termos professores que entram na aula à distância e que têm muita experiência e que diversifica aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. Há uns anos nós tínhamos um regente para dar um ciclo, uma disciplina, do princípio ao fim. Hoje não. Hoje temos um responsável dessa unidade curricular, mas tem várias pessoas que colaboram e muitos são estrangeiros e entram através das redes digitais e se torna, de facto, o mundo todo ele muito mais próximo e mais global. De qualquer modo, em relação a esta questão da internacionalização, eu acho que nós estamos a falar de diferentes níveis de internacionalização. E isto é uma coisa que tem que começar a ficar mais ou menos clara. Eu acho que a União Europeia deu um exemplo de como se pode fazer a internacionalização de uma forma consistente. O que é que eu quero dizer com isto? É definir os ciclos de estudo oficiais, primeiro ciclo, segundo e terceiro, licenciatura, mestrado e doutoramento, definir a sua duração através de créditos, que é a moeda dentro do espaço europeu, que são os ECTS, os sistemas europeus de créditos, que eu sei o que é que isso quer dizer, seja o ensino a decorrer em França ou noutro país da União Europeia, nós percebemos o que é que isso quer dizer.
A tipologia do documento, o diploma e o suplemento ao diploma também, eu sei, é em inglês sempre e na língua do país, portanto também sei como, portanto estamos a internacionalizar isto. E acima de tudo, o mais importante é que os planos de estudo tenham estándares internacionais. Independentemente de eu estar a estudar em Portugal, em Espanha, em França ou Itália, eu sei que tenho um conjunto de conhecimentos e de competências que são transversais e que, por isso, a mobilidade depois do profissional está muito mais facilitada. E eu acho que isto tem que começar a sair das fronteiras da União Europeia. Dificilmente vamos ter o tal mundo global porque ele está muito desequilibrado, mas podemos ter regiões académicas, isto é, nós podemos ter a União Europeia, podemos ter o espaço ibero-americano, podemos ter o espaço lusófono, dependendo até das áreas científicas. Nós criámos recentemente a RACS, Rede Académica de Ciências da Saúde da Lusofonia, que tem representantes de todos os países, nomeadamente do Brasil. Este ano, o Congresso da RACS é no Rio de Janeiro, no fim de agosto, salvo erro. Eu sou Presidente da Assembleia Geral, devia saber a data com precisão, mas é este ano, no fim de agosto. E o que é a RACS? Esta Rede Académica de Ciências da Saúde da Lusofonia. Porquê? Porque o ensino da saúde é importante saber-se português. Não quer dizer que não se ensine o inglês, mas tem que saber português, porque o nosso público, os nossos doentes, os nossos utentes, falam português. E diria que 90% não sabem inglês. E, portanto, é preciso contactar e percebê-los. Depois, os planos de estudo começam a ser equilibrados entre estes países. Isto é, o ensino da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, etc., está a começar a ser estruturado. Cada área científica da saúde tem equipas com representantes de cada país. Depois temos já uma revista que é interessante. A revista está indexada, tem o resumo em inglês, mas escreve-se em português. Temos o Congresso Mundial. Repara, é um nicho que tem uma preocupação, que é preparar profissionais de saúde para doentes destes países que falam português. E reparem que trouxe aqui um nicho que tem a Motos, que é um modelo de mobilidade de docentes e de alunos apoiado pela Erasmus, mas é feito dentro da RACS e com financiamento para mobilidade. Tem uma revista, tem um observatório, isto é, e temos acima de tudo os planos curriculares com base em estándares internacionais. Portanto, isto já é uma internacionalização já mais profunda, já mexe na estrutura dos currículos que se ensina, dos professores. A mobilidade de alunos e de estudantes e de professores já é uma coisa natural, já não é uma preocupação. Portanto, eu acho que temos vários níveis, que é a simples mobilidade, que pode terminar com um curso em associação, que é, por exemplo, ter um curso que é preparado por uma universidade portuguesa, por uma universidade brasileira, e que o diploma tem a tutela das duas instituições, cursos em associação. Muito mais fácil nos mestrados e nos doutoramentos do que eventualmente nos primeiros ciclos das licenciaturas. Portanto, eu acho que nós temos que começar a ver os níveis de internacionalização. O mais simples é a mobilidade. Não é? O mais simples é a mobilidade, é ter alunos que vão para a universidade, para fora, docentes que vêm, investigadores. Depois começamos a complicar, no bom sentido. Já não é só mobilidade, é que termos ações conjuntas. Ações conjuntas que, no meu entender, o culminar é ter cursos dados em associação. Isto é, cursos dados por instituições de países diferentes, reconhecidos, obviamente, oficiais e reconhecidos por esses países. E acho que isso é um percurso que demora algum tempo, mas que já está toda a gente, como eu costumo dizer, já está toda a gente na calha. Isto é, já está tudo mais ou menos orientado para, logo que seja possível, chegarmos a essa ideia que eu penso que é das primeiras ideias daquilo que é uma universidade. Eu lembro-me, quando se estudou um pouco a história do ensino, dos movimentos de intelectuais que se deslocavam entre as universidades na Idade Média
não só para dar aulas, e alunos que se deslocavam para outros países para aprender. Portanto, isto é uma questão que está na origem daquilo que é o sentido da universidade. E fundamentalmente é isto, é que eu acho que há vários níveis. Por exemplo, a internacionalização obriga-nos a estudar algumas coisas que passam noutros países. Nós temos aí 2 ou 3 situações que vale a pena ver. É o caso, por exemplo, da Austrália, que está a internacionalizar o seu sistema educativo naquela região. Já tem universidades na Malásia e noutros locais. Mas isso é exportação do modelo. Não há aquilo que eu acho que deve ser a internacionalização, que é quase que não é fusão, mas é ficar partilhar. E portanto, acho que se deveria começar a nivelar os níveis de internacionalização. Eu queria fazer um comentário e ouvi-los em diferentes frentes de trabalho que cada um ocupa, porque a gente tem um desafio importante aqui no Brasil, né? E a gente está discutindo aqui no SEBESP as políticas públicas educacionais. E a internacionalização é uma diretriz, né, do Ministério, e é uma questão que temos que cada vez mais fomentar. Mas a gente tem um desafio no Brasil, vários, mas um deles é inclusive essa questão da validação do diploma. Né? Então, qual é a garantia que nós temos, seja aluno ou professor, que ele vai estudar em outro país e vai conseguir retornar e com um diploma válido, né? Então, a gente tem esses. Como que vocês enxergam isso? E pensando também, professor Antônio, que, né, o senhor é de uma associação das instituições particulares, porque a gente tem essa questão assim, isso é uma iniciativa das instituições ou do próprio governo, né, do governo do país, para que consiga fomentar essa questão aí dessa dupla certificação ou dessa validação do diploma de outro país no nosso país, porque é um desafio que temos. Eu queria ouvi-los um pouquinho sobre esse tema também, e se é isso mesmo, se temos essa falta, esse problema aqui, ou se é talvez uma forma da gente ir mais, ou seja, buscar mais as parcerias com as instituições internacionais para trabalhar essa validação do diploma, sabe? Eu acho que é um tema. Por favor, começamos por aí e voltamos. Não. Esse é um problema importantíssimo e que interfere de uma forma enorme na questão da internacionalização. Vamos lá ver. A União Europeia, de alguma forma, protege-se através de um modelo de governação do ensino superior que está espalhado pelos países membros da União Europeia, debaixo das ideias que saíram da Convenção de Bolonha e, portanto, tem um processo muito próprio. Mas mesmo dentro da União Europeia, com esta situação absolutamente em uso, é do dia a dia, a questão de Bolonha, etc., há dificuldades no reconhecimento dos diplomas para os exercícios profissionais. Este é um problema que interfere claramente no reconhecimento dos diplomas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso ter um diploma de uma determinada área. Do ponto de vista do grau académico, é muito fácil de perceber que ele existe e é reconhecido, mas quando eu depois quero exercer a profissão nesses países, surgem as ordens, os colégios profissionais. Sim. E as associações profissionais, não, vamos lá, falta aqui qualquer coisa. Falta um semestre, faltam 40 horas, falta sempre qualquer coisa, porque os interesses corporativos das associações profissionais conseguem sobrepor a uma coisa que é absolutamente normal. Se a pessoa tem uma formação numa área que é reconhecida internacionalmente, porque é que depois não pode? Eu vou-lhe dar o exemplo da relação Brasil-Portugal. É o caso, por exemplo, dos médicos dentistas ou dos odontologistas. Ninguém põe em causa que os médicos dentistas formados no Brasil são de boa qualidade, de muito boa qualidade. Há aqui algumas faculdades que são, de facto, de excelência em relação à formação da saúde oral. Se forem para Portugal, o que é que vai acontecer? São universidades
reconhecidas e é-lhes reconhecida a formação para a progressão de estudos. Mas dificilmente lhes é reconhecida a hipótese de ingressarem no mercado de trabalho por via da sua inscrição nos colégios ou nas associações profissionais, neste caso chama-se Ordem dos Médicos Dentistas. Este é um dos problemas que nós temos que trabalhar todos em conjunto, porque não é questão Brasil-Portugal, é questão, por exemplo, Portugal-Itália. Nós formamos fisioterapeutas de acordo com os estándares internacionais de Bolonha e quando chegaram, imensos italianos estudaram em Portugal, e quando chegaram à Itália disseram, não, falta-vos não sei quantas horas que nós, Associação Profissional, exigimos. Como se o fisioterapeuta fosse diferente de um país para o outro. Exatamente. A atuação profissional Portanto, é diferente. E começámos a ter em Portugal uma interferência que eu considero abusiva das ordens profissionais no ensino superior. Isto é, mas por culpa da agência que acredita e avalia, que dá ouvidos às ordens profissionais e não limita aquilo que é o ensinar e aprender, e o investigar, a pesquisa, no caso das instituições. Portanto, isto depois não chega só às universidades a entenderem-se, é o mercado de trabalho. Sim. E li ontem uma notícia que fiquei absolutamente preocupado, porque lembrei-me que isto acontece já em muitos países, que é o que é que nós estamos a fazer no âmbito do ensino superior de errado para, por exemplo, a China, que desde 2016 tem 30% do ensino privado, ensino superior privado, que eu não fazia ideia, portanto, que já tinha essa dimensão e agora ainda tem mais. Tem 40 e tal milhões de estudantes no ensino superior. E já tem um número muito significativo de indivíduos com graduação superior no desemprego. 20 e tal % estão desempregados. O que é que nós estamos a fazer mal? Isto é, nós temos a preocupação de atingir determinados objetivos. A Europa é ter mais de 50% dos cidadãos com formação superior. Muito bem, vamos fazer isso tudo. Estamos todos aqui a lutar para dar ensino superior à população. E começamos a ter um nível de desempregados qualificados. É uma coisa que é preocupante. Onde é que está o erro? Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. No entanto, se precisarmos de determinadas áreas de intervenção profissional, há falta. Não existem pessoas qualificadas. E eu acho que o ensino superior tem que parar para pensar um bocadinho o que é que está a produzir neste momento. Já são vários os países em que pessoas qualificadas com um curso superior estão no desemprego. Sim. E a China, eu fiquei surpreendido foi com o número. E por isso eu acho que tudo isto tem que ser, nós temos que repensar esta questão. O mundo global, sim senhor, a internacionalização sem dúvida, não deve haver barreiras para o conhecimento, mas temos que perceber que tipo de intervenção estamos a fazer na sociedade para que neste momento existam já tantas pessoas qualificadas desempregadas. Sim, perfeito. Professor Rui, pensando na CAPES, né? Esse tema é tão importante, tão vasto, que teria que fazer um podcast só a respeito dele. Então eu vou tentar ser bem sucinto a respeito dessa questão. Nós estamos no âmbito do MEC, da CAPES, discutindo com a Unesco o acordo de reconhecimento de títulos. Esse é um acordo, existe o acordo internacional e existe o acordo regional. Muito difícil, poucos países signatários, especialmente na América Latina, porque há aí uma série de receios que existem sob o ponto de vista de, ao se comprometer com esse acordo, os países não têm suficiente mecanismos de filtragem para separar o joio do trigo, porque existe isso. Claro. Tá? Então essa é a primeira coisa. Mas nós estamos discutindo, eu já participei de 2 ou 3 reuniões internacionais a esse respeito e
perante as dificuldades, porque apesar de tudo, mesmo que o MEC recomende, vai para o Congresso e no Congresso vai ter que ser discutido, porque isso exige a discussão no Congresso. Na Argentina, voltou para o Arcosur, tinha saído no último governo, mas agora voltamos para o Arcosur, porque o Arcosur ele faz o credenciamento de universidades a partir de determinados cursos, por exemplo, medicina, odontologia, veterinária, engenharia, e esses cursos eles são acreditados, e na medida em que eles são acreditados, há o reconhecimento da carreira no âmbito da universidade. Né? Isso significa que, em tese, as universidades reconhecem isso, por exemplo, para pós-graduação, reconhecem como título, porém, e aí vem o porém de sempre. No âmbito do Brasil, o MEC tem o INEP e a CAPES como as agências de acreditação de qualidade, para graduação e para pós-graduação. No momento em que a gente faz o reconhecimento de um programa, né, esse programa já se torna oficial, isto é, o diploma que ele emite lá em Portugal, se tem o reconhecimento da CAPES, ele é reconhecido aqui nacionalmente. Essas agências que não são ligadas ao governo, como a CAPES e o INEP o que eles fazem é sugerir para os seus governos que isso se reconheça. E aí o indivíduo tem que passar por toda a burocracia interna outra vez. Então, assim, há grandes dificuldades. Porém, há outras questões, e só para ser mais sucinto ainda, por exemplo, na medicina aqui nós estamos com o Revalida. Por quê? Não sei se o Antônio sabe, mas nós temos inúmeras faculdades de medicina na fronteira entre o Brasil e países latino-americanos que imprimem diplomas, né, e que, quando vêm para cá, querem o reconhecimento automático. Então, o Revalida ele foi uma iniciativa importante, difícil de ser estabelecido, mas está aí colocado, porque exige conhecimento, um teste de conhecimento teórico e prático. Não? Então, aí é um filtro que o governo faz, não é das ordens, é do próprio governo. Não? Isso talvez seja uma forma de se fazer na área da saúde muito importante. Mas a verdade é que nós temos aí essa grande dificuldade para a internacionalização. E eu estou falando, agora eu vou encerrar mesmo. No âmbito da pós-graduação, hoje, alguém que venha da África para fazer um doutorado no Brasil, ele não precisa revalidar o seu diploma. Ele precisa revalidar o diploma para o exercício profissional. Isso é muito importante, porque a internacionalização, então, fica pouco afetada por isso, porque o indivíduo vem para cá, faz o seu doutorado e volta para o seu país de origem, e lá ele vai fazer o que ele for. Se ele quiser ficar no Brasil e exercer a sua profissão, ele vai ter que passar pela revalidação que estabelece lá dentro do Ministério do Trabalho, do Ministério do MEC, enfim, é completamente diferente. Mas é muito importante isso, porque isso nos facilita a internacionalização para a pós-graduação. Eu vim aqui fazer um curso na engenharia, tenho meu diploma de engenheiro feito em Angola, estás matriculado no doutorado, termina o doutorado, volte para Angola, quer ficar aqui, vai fazer a revalidação do seu título para o exercício do mercado de trabalho brasileiro. Posso só acrescentar uma coisa? No caso de Portugal e da maior parte dos países europeus acontece rigorosamente o mesmo, que é o reconhecimento dos títulos para progressão de estudos. Isto é direto. E nos casos do espaço europeu, todas as instituições já foram avaliadas de forma internacional, portanto não é essa questão de haver umas, ou estão avaliadas, ainda agora há uma proposta de encerramento de 3 ou 4 universidades. No caso de Portugal, porque foram avaliadas e não atingiram os níveis que são os objetivos que estavam previstos na avaliação. O problema é depois, esse é que é o drama, é que é reconhecido para progredir, mas se a pessoa, entretanto, quiser exercer no local a profissão, e nós temos imensos problemas agora com este número muito bom, que eu considero para nós é muito importante a ida de um número significativo de brasileiros para Portugal, porque acabaram por nos ajudar a ultrapassar a questão demográfica de uma forma rápida e muitíssimo bem integrados. O problema é que levam diplomas e querem exercer a profissão. E aí lá vêm as ordens profissionais, as associações profissionais a dizer, não, calma. Agora o processo burocrático demora imenso tempo.
E agora, não é no caso do Brasil, mas no caso de países não lusófonos, há associações profissionais que exigem exame de português, de um nível já bastante elevado, para além do diploma profissional, terem acesso ao exercício da profissão. Portanto, isto são os tais grupos em que a parte corporativa entra em funcionamento e é muito difícil ultrapassarmos isso. Mas é igual, a questão de reconhecimento para a progressão de estudos é fácil. É isso. Professora Kelly, por favor. Bom, é um tema complexo, né? A gente está até chegando ao fim do nosso podcast. Como disseram, poderíamos ficar aqui horas, porque realmente é um tema super vasto. Eu até vou já colocar como um indicativo para a gente fazer um segundo em algum outro momento e continuar. Mas queria que também você contribuísse isso um pouquinho para a gente finalizar. Então, é complicado mesmo, dá muito trabalho e a gente quer promover a internacionalização. Se o estudante soubesse, às vezes nem sabe, né? Vão fazer um curso no exterior, depois voltam para o Brasil ou vice-versa, o tanto de burocracia, a documentação toda necessária, talvez pensasse 2 vezes antes de fazer isso. Mas o fato é que a gente tem que lidar com o processo, a gente tem que assegurar a qualidade, tem que ter esse reconhecimento. E no nosso caso, no Reino Unido, a gente decidiu, em vez de tentar resolver o problema como um todo, e profissões que são mais complicadas, medicina, né, engenharia, o que a gente optou por fazer, uma parceria aqui no Brasil, a gente está trabalhando com a Universidade Federal de Santa Catarina e com o programa de bolsas do Tivnen, né, porque as bolsas do Tivnen é uma bolsa britânica que paga para estudantes brasileiros irem fazer mestrados lá. E aí o desafio, eles voltam para cá e tem que reconhecer esse diploma, né? Então, o que a gente fez, em vez de tentar resolver o problema todo, que é muito grande, a gente decidiu resolver por áreas de conhecimento e ajudar esses bolsistas voltando do Reino Unido, né? Para fazer o reconhecimento dos diplomas deles num processo mais acelerado e a gente ainda está desenhando esse processo junto com a Federal de Santa Catarina. Então, a gente não vai conseguir resolver o reconhecimento do Reino Unido e Brasil do dia para a noite, mas a gente decidiu, vamos começar um piloto aqui, ver como é que ficaria isso, e a partir desse processo a gente apresentar para o Ministério da Educação para ver se seria um processo que a gente pudesse abrir para o resto do Brasil e pensar nesse reconhecimento mútuo entre Reino Unido e Brasil. Ótimo, excelente. Eu acho que é uma excelente iniciativa, sim. Eu acho que o mais importante, quer dizer, nós falamos tantos assuntos tão importantes quanto, mas que eu queria finalizar o podcast já agradecendo a presença de vocês aqui, né, no nosso congresso, que é tão importante porque é uma política pública necessária de discussão, a internacionalização, mas esse podcast, né, eu acho que foi riquíssimo e eu queria só, assim, agradecer, além de agradecer, parabenizar por cada um, né, do trabalho que realizam nas suas esferas, e eu acho que se as iniciativas acontecerem, seja das associações, né, das parcerias, a associação, né, a ABMS, Associação Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior Particular, que temos tantos mantenedores associados, juntamente com a Associação do Ensino Superior Particular de Portugal, pensando na questão das embaixadas, dos governos, né, ligados que estão mais ligados ao Brasil, e o governo britânico tem feito um trabalho importante, e a gente tem trabalhado bastante, e do fomento dos órgãos governamentais em si, em buscar esses níveis de internacionalização, né? Que comecemos do comecinho, do pequenininho até o máximo, como temos, obviamente, grandes iniciativas, principalmente das universidades federais, né, públicas, com linhas de pesquisa, né, principalmente com os doutorados e pós-doutorados tão importantes quanto a gente tem aqui no Brasil. E com os países, né, parceiros. Mas eu acho que é isso. As associações, o governo, o fomento da pesquisa no governo brasileiro para que a gente possa levar a internacionalização de fato para as instituições privadas brasileiras. Então, agradeço muito
a fala de vocês, o conhecimento adquirido aqui, e vamos para o próximo podcast, talvez, quem sabe, numa próxima oportunidade, em curta oportunidade. Então, finalizamos o nosso podcast da BMS por falar em educação. É um prazer tê-los aqui. Vamos juntos sempre, pensando que a educação do Brasil está cada vez mais em busca da excelência e da qualidade. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.